abençoado, você sabia que todos os rudimentos evangélicos são obras da lei de Moisés? E quem as praticam estão debaixo de maldição? E o tema desse estudo é: os evangélicos vivem sob maldição. Os evangélicos vivem sobre maldição. Abençoados, o irmão da graça conversando comigo, eu dizendo que os evangélicos estão debaixo de maldição, ele então disse: não, irmão André, não é assim não. Eles são salvos e abençoados. Amados, para começar, sim, espiritualmente, todos que são destinados à salvação são salvos. Repito, espiritualmente. Mas há uma salvação que tem que ser buscada. Há uma salvação que temos que buscar cada dia. A salvação mental. Temos que buscar cada dia a salvação mental. Temos que buscar o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Só a verdade tem o poder de libertar a nossa mente. Ou seja, salvar a nossa mente. Agora, salvar de quê? Do inferno, do diabo, Satanás e as corjas do demônio? Sim, em tese sim, também, né? Temos que ser salvos também dos doutores religiosos que tentam impor nas nossas cabeças as suas religiosidades, tentam impor aquilo que a Bíblia não está falando. Amém? Então, em tese, sim, tudo que o sistema religioso ensina nesse sistema sobre o inferno, sobre o diabo, Satanás, demônio, são falácias religiosas. Então temos que ser salvos dessas mentiras religiosas e ver realmente o que a palavra está dizendo. Agora, ser abençoado, a Bíblia ensina que é somente pela fé. Somente pela fé podemos ser chamados de abençoados. E Paulo, apóstolo da graça, dizendo lá aos Gálatas 3, vou ler do 10 a 14, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. O sistema religioso evangélico é um espelho da lei de Moisés, pois faz todos os rituais da lei, obedece todas as normas de Moisés, busca o Espírito Santo, batismo, Páscoa, que chama erroneamente de ceia, jejum, rituais, orações, são mandamentos e ordenanças da lei de Moisés. Apresentar criança, imposição de mãos, são tudo da lei de Moisés, tudo que o sistema religioso evangélico faz. Então, eles são um espelho da lei de Moisés. Então, as chamadas igrejas evangélicas estão debaixo de maldição, que estão revivendo uma lei a qual Cristo veio para destruir. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Está dizendo que ninguém é justificado pela lei de Moisés.
essa mesma lei que está implantada nas igrejas evangélicas atuais. Eles tentam guardar a lei, mas falham na chamada Santa Ceia. Falham porque não se circuncidam. Mas se você quer guardar a lei, tem que fazer todos os rituais. Eu não vejo um homem evangélico se circuncidando. Amém? Então falham. Não fazem também sacrifícios, né, pelos pecados, matando o novilho, animais, né? Nenhuma igreja que eu saiba, nenhuma igreja evangélica faz essas coisas. Então estão querendo viver uma lei e ao mesmo tempo transgredir a própria lei. E Tiago 2, vou ler o 10 e o 11, ele diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos, tornou transgressor. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Está entendendo? Tiago dá um exemplo. Se você se batiza, mas não se circuncida, já é culpado de transgredir a lei. Então sim, meu irmão, os evangélicos são transgressores e estão debaixo de maldição. E não recebe as bênçãos de Abraão, porque as bênçãos de Abraão é somente mediante a fé. E Paulo diz que a lei não é baseada em fé. Abra sua Bíblia em Gálatas 3, 12 a 14, e você vai ver aí que está escrito assim: ora, a lei não é da fé. Algumas tradições não é baseada na fé. Então, se as igrejas evangélicas se baseiam na lei de Moisés, porque se baseiam, porque todos os rituais que é feito lá, todos os rudimentos é da lei de Moisés, então não vivem pela fé. Se não vivem pela fé, não são abençoados com as bênçãos de Abraão. Simples assim de entender. Abençoado irmão André, mas Paulo está falando naquele tempo para aquelas pessoas daquele tempo. Sim, muitas coisas aqui Paulo sim está falando para aquele povo daquele tempo, mas a igreja evangélica de hoje está revivendo com suas práticas a lei de Moisés. Por isso que eu sempre digo, é um espelho da lei de Moisés, porque elas praticam todas as normas e ordenança da lei de Moisés. Então o que está falando? Que a lei não é da fé, não é baseada em fé. Amém? A lei não consiste em fé, mas em obrações, tradicionalismo religiosos, ordenanças religiosas, mandamentos e mais mandamentos. E Paulo continua dizendo: mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Se você acha que deve servir a lei, pela lei viverá. Viverá também pelos rituais e ordenanças da lei. E será um transgressor e maldito. Não é eu que estou falando. É o apóstolo Paulo aqui que está falando aos Gálatas. Que todo aquele que vive na lei está debaixo de maldição. Paulo está dizendo: se você, irmão, acha errado o que pregamos referente à graça de Deus e quer continuar nas suas chamadas igrejas, praticando todas as coisas que o seu pastor ordena, amém? Pela maldição da lei você viverá. E não viverá pela fé, porque a lei não se baseia em fé, mas em rituais e ordenanças levíticas. Amém?
Então você não é um abençoado com as bênçãos de Abraão. Porque as bênçãos de Abraão é mediante a fé. Mas para que Cristo se manifestou? Para tirar os pecados, não nossos, mas daqueles povos que viviam sob a lei. Porque eles eram pecadores, porque transgrediam a lei. E acha disso registrado em João, 1 João 3,4, abre sua Bíblia aí e confira, 1 João 3,4. E acha Jesus, através, registrado não, por João, diz aqui que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Amém? E mesmo escrito, os evangelhos querem viver essa lei de maldição e transgressão. Amém? E Paulo continua em Gálatas 3, 13 a 14. Ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo homem que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Amados, Cristo se sacrificou e deu sua vida para resgatar todos aqueles homens que estavam sob a maldição da lei. Mas os evangélicos hoje adoram viver na lei. Toda vez que ceiam, que batizam, que jejuam, que buscam o Espírito Santo, está sob a lei. Mesmo ela testamentariamente não ter mais valor nenhum, os evangélicos dão vida a ela todos os dias, pondo Cristo em ridículo, dizendo que Cristo não fez sua obra por inteira. Então vamos ajudá-lo, né? Ele não completou sua obra, vão ajudar ele. Inconscientemente, é assim que dizem com suas práticas. Para você ser um abençoado, você tem que largar agora mesmo as obras da lei e viver em graça. Aprender a graça de Deus e começar a viver em graça. Largar, né, a religiosidade, largar, né, essas igrejas que só sabem te dar ordenanças, rituais, né? Ah, minha igreja não tem ritual. Tem ritual. Ceia, jejum, batismo, né? É ritual. Algumas igrejas aí sobem no monte para buscar o Espírito Santo. É ritual. E muitas outras coisas que se fazem aí. Estão revivendo a lei de Moisés. Estão vivenciando novamente a lei de Moisés na sua vida. Então vivem debaixo de maldição. Amém? E tentando viver a lei, diz que a lei não procede de fé, porque se você quer obter alguma coisa, o que você faz? Faço jejum, né? Você quer participar, né, do corpo de Cristo, faço a ceia, batismo, né? E por aí vai. Essas coisas são da lei de Moisés, né? E a Bíblia diz que pela graça sois salvos, não por obras. Você tentar servir a Deus por obras da lei, tentar servir a Deus mediante o subir no monte para buscar o Espírito Santo, o jejum, o batismo, a chamada Santa Ceia,
Você está tentando agradar a Deus por obras. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos, não por obras da lei, para que ninguém se glorie. Se você vier a obter alguma bênção para a sua vida, né, mediante a obra, você vai achar que é você que fez a obra e obteve uma bênção, né? Então, a bênção vem de quem? De Deus. A bênção vem do quê? Mediante a fé. E ele diz, não é por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. É dom de Deus. É o Deus que te dá a bênção mediante a fé. E não pela sua obra. Entendeu? Que você subir monte, você fazer jejum, batizar, ceiar, sacrificar, pagar preço e tudo que a igreja manda você fazer são apenas rituais humanos, rituais que os homens te instruem a fazer. Não é Deus que está te pedindo isso. O próprio Deus fala, misericórdia quero e não o sacrifício. O conhecimento de Deus acima de todas as coisas. O conhecimento de Deus é a graça de Deus que eu estou aqui ensinando para vocês. Amém? Esse é o conhecimento de Deus. Então Cristo nos resgatou, ou aqueles homens daquele tempo, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Se você foi resgatado, se Cristo, né, se deu sua vida para resgatar, né, aqueles homens da maldição da lei, por que os evangélicos querem reviver novamente essa maldição? Porque estão revivendo novamente a lei em suas vidas. Amém? Então eles estão revivendo novamente essa maldição em suas vidas e inconscientemente estão dizendo que a obra de Cristo não foi completa. Amém? Ser abençoado é viver pela fé, é largar agora mesmo as obras da lei e começar a aprender a graça de Deus e começar a viver a graça de Deus. Amém? Espero que tenha entendido. Ouça mais vezes para entender melhor. Se não são inscritos, se inscreva. Compartilhe nossos vídeos. Indique pessoas para se inscreverem no nosso canal. Não esqueça de dar o like. Agradeço a todos vocês. Até mais. Muito obrigado. Graça e paz.